Nós recebemos nessa segunda-feira, como todo início de semana, Eduardo Vanin, analista do Complexo Soja da Agriinvest Commodities. Bom dia, meu amigo, seja bem-vindo. Mais uma segunda-feira juntos. Tudo certo contigo, Vanin? Então tá bom. Como é que estamos começando essa semana? Frio. Frio aí em Curitiba, né? Porque aqui já passou. Coisa de tem um lugar aí do lado da sua mesa pra eu trabalhar contigo aí, Vani? Que eu gosto de frio. Não, porque eu gosto. Ah, coisa de 17 graus já não é mais frio, né? É um friozinho. Eu tô falando de uns. Sunga? Tá. É. Eu tô falando de uma coisa de um 3 graus, 2 graus. Eu queria isso, entendeu? Aqui semana passada chegamos aí. Não tanto assim, mas uns 6 graus tivemos. Ô, Vanin, como é que a gente está começando essa semana com China e Estados Unidos querendo brigar de novo? Tava bom demais para ser verdade, né? Agora eles querem discutir, violou ou não violou o acordo? Ah, você falou que você disse. Conta para mim, como é que a gente está começando a semana, principalmente olhando para, de novo, essas tensões se intensificando entre chineses e americanos? Bom, eu diria que era, vamos lá, muito esperado isso aí, tá bom? Porque, claro, foram colocadas algumas condições, mas precisa dar um passo à frente. E aí a grande pergunta é quem que vai dar o primeiro passo? Esse é o pagodinho. Seria a China liberando, por exemplo, terras raras para os Estados Unidos, ou comprando um pouco mais de produtos, diminuindo o déficit comercial, e parece que não está nem aí. Realmente tá bem difícil ter um fluxo melhor. E do lado dos Estados Unidos, libera mais chips para a China ou não libera? Para a Huawei, principalmente, que foi na semana seguinte novamente bloqueada de comprar certos componentes. Tá empacado. E para desempacar tem que ter uma conversa, não de quem não manda na história, mas tem que ser Trump e Xi Jinping. E aí é aquela questão, quem que vai convidar primeiro, aonde que vai ser esse encontro, vai ser numa zona neutra. Pelo protocolo teria que ser na China, porque a última vez o Xi Jinping foi para os Estados Unidos, não interessa se foi o Biden, mas ele foi. E então agora teria que ser o Trump indo para a China. É uma guerra de vaidades e questões bem simbólicas e rituais que estão empacando. Agora eu diria que do lado dos Estados Unidos está empacando porque tem que passar o BBB, o Big Beautiful Bill. Temos aí esse mês de julho bem importante, está no Senado. Os senadores mais casca-grossas querem cortes maiores no orçamento. E aí está em jogo, para a soja, o importante está em jogo o valor para o programa de biodiesel nos Estados Unidos. Tem que voltar, não tem nada, quer dizer, o negócio está bem largado e está ruim. O único incentivo que tem é o próprio bem lateral, bem chato, que a gente vem vendo nesses últimos, pelo menos, 2 meses. Agora, Vani, antes da gente detalhar um pouquinho mais a soja, por que que hoje as commodities estão numa alta quase que generalizada? Elas estão acompanhando esse petróleo que está disparado. Agora a gente está vendo o Uhum. algodão subir 2%, uma loucura. Mas a soja fica ali, né? Ainda cedendo um pouquinho, o farelo hoje também caindo. Por que que essas commodities estão subindo mesmo diante de uma intensificação da guerra, ou talvez por conta de uma intensificação da guerra entre Rússia e Ucrânia, e também dessas divergências entre China e Estados Unidos? Por que que elas sobem todas e a soja na contramão não encontra essa força? Bom, tudo aquilo que está envolvido com risco de rupturas está subindo. É isso aí. O ouro e o petróleo. O Certo. algodão vai na carona. Imagino que, por causa do petróleo também. Tem chovido muito nos Estados Unidos, nas regiões de algodão, é verdade. Mas eu diria que está mais ligado ao petróleo. Aí nós temos uma Arábia Saudita, vão fazer o encontro, vai vir corte ou não vai?
Estava vendo hoje uma estatística da Arábia Saudita, quanto que tem que estar o petróleo, considerando o custo de produção, somado ao déficit do orçamento do país. E tá 113 dólares o barril seria o break-even da Arábia Saudita. Quer dizer, para eles não é nada vantajoso aumentar um tiquinho a produção, cai bastante o petróleo, aí só piora a situação. Pode ser que a OPEP mais não aumente a produção. Aí fora essa questão aí dos ataques à Rússia, quer dizer, acordo de paz, pumba, com isso aí pode esquecer. E aí nós temos a faixa de Gaza, temos rumores de que Israel estaria preparando ou pensando em preparar um ataque também ao Irã, que está aí no próximo passo de enriquecimento, aquela coisa toda de bomba atômica. E é isso aí. Então, quer dizer, muito tumulto, e aí o ouro e o petróleo liderando as altas. Bom, estamos de olho. Ó, Temos a. quer ver um outro dado negativo, que daí tem a ver com a economia real? Carvão. O carvão na China está nas mínimas aí de muito tempo. Quer dizer, carvão na China ou é consumo de energia elétrica ou é produção de aço. Na verdade, é os dois, porque grande parte do consumo de energia elétrica pela queima de carvão, que é mais ao norte da China, no Vale da Ferrugem, é para a produção de aço. Menor produção de aço quer dizer o quê? Construção civil na China continua pedalando. Inclusive, vendas agora nesse acumulado do ano até maio, ah, queda de 8 e poucos por cento. Vendas, quer dizer, continua cavando o poço quando a gente pensa de construção civil na China. E é interessante que sempre a construção civil na China ela tem um impacto forte sobre o PIB, né, Vanin? E ela traz sinais importantes sobre a economia chinesa que precisam também estar no radar dos mercados, né? Ah, sem dúvida nenhuma. Tanto melhor seria a China voltar ao que era. Aí só alegria. Aí nós teríamos, como você falou ali, que os colegas ali da pátria falando, a exportação brasileira pode ser 110 milhões. Eu acho que não chega a tanto, mas provavelmente perto, 108 milhões. Demanda pela soja brasileira continua forte. Mais ou menos. Não é a demanda que está forte, é o Brasil que tem que exportar, tá bom? E quando isso acontece, claro, o volume é o mesmo, só que o que que muda? Muda o preço. O flat price da soja continua nas canelas. Inclusive para a safra nova, é o menor valor para uma safra nova desde o... nem do Covid, tá bom? Porque lá no Covid a gente nem negociou safra nova porque estava manhaca. Mais de 7 anos. Então a nossa soja para safra nova em dólar, vendida para a China para safra nova, fevereiro, março e abril, menor nível em 7 anos, em dólar. A única coisa que está salvando, assim, nem tanto, mas está salvando, é o câmbio, a curva do câmbio lá para frente um pouco tem ajudado alguma coisa. Agora, em dólar, o produtor que precisa vender em dólar tá chorando. E por, E, quer dizer, é o Brasil que tem que vender. E a China está comprando. Claro, é o nosso grande fluxo. Mas aí o preço segue muito pressionado. Agora, Vanin, por que que isso acontece? É uma questão do mercado entender que a gente tem uma oferta confortável, talvez ela não seja uma abundância de oferta, porque justamente vai subindo a oferta, cresce também a demanda, né? E o Brasil precisando vender. O que que motiva esse cenário de menor preço em 7 anos para a safra nova nesse momento? É uma condição de um entendimento do mercado que tem uma oferta confortável? É muito simples, é logística. O Brasil, Hum. agora maio, vai dar quase 14 milhões de toneladas de embarque. O março foi um pouquinho, o abril, março um pouquinho perto disso, um pouquinho acima. Mas é isso. Quer dizer, o Brasil, durante a safra, vem tendo esses números entre 13 e 14 milhões no pico. Depois cai um pouco. Só que essa queda normalmente era assim, a partir de agosto caía já para 8 milhões, depois para 5,5 e depois 4, 3, quer dizer, a queda era abrupta. Agora essa queda está sendo menos acentuada. Então nós vamos ter um julho com
11 milhões ou 12, que é maior do que o ano passado. Vamos ter um agosto também maior que o ano passado, e setembro, outubro, novembro maior que o ano passado. Quer dizer, na medida que o Brasil vai aumentando a produção, a nossa exportação ela vai ficando cada vez mais ali entre 14 milhões ou 15 num pico, de 12 a 15 milhões. Enfim, você está jogando isso para o mercado, está jogando, literalmente, está jogando isso para o mercado tem que absorver. Portanto, falando de logística, como o fluxo é constante e muito grande, o preço tem que convidar. Tem que convencer o cidadão lá a esmagar mais soja e o consumidor final a adicionar mais farelo na ração ou até aumentar a produção de carne. Enfim, é um mercado que hoje ele é direcionado pela oferta e não mais pela demanda. E eu diria, oferta é logística, é fluxo, é isso aí. Enfim, tudo que você inventar aí para falar de demanda, não sei o que, tarifa e papapá, são temperos. Mas o ponto principal o Brasil tem uma capacidade logística de exportar todo mês entre 12 milhões até 15 milhões de soja e haja mercado para a gente enfiar isso tudo. Vanim, quando a gente olha, né, você falar é muito interessante. A gente teria que ver eles esmagando mais soja, produzindo mais farelo, empregando mais farelo na ração. Como é que tá essa situação? Eles têm espaço para isso acontecer? Como é que estão as margens esmagadoras na China? Como é que eles estão consumindo essa soja que vai chegando por lá agora? E o que está previsto para os próximos meses? O quanto eles precisam comprar ainda e o quanto disso, ou eles vão continuar mantendo-se aqui no Brasil? Vão ter que olhar para a soja americana inevitavelmente? Como é que a gente pode esperar o comportamento demandador nesses próximos meses, nesse segundo semestre que começa hoje? Bom, primeira questão, tem espaço? Tem. Percentual de adição de farelo nas ações está crescendo, continua crescendo, o farelo está muito barato. Saíram na semana passada não, na anterior, boas vendas de farelo para a safra nova brasileira, farelo vendido no interior, no mercado chinês. Porque o consumidor interno lá na China vê que a relação suíno-farelo também está nas canelas. Normalmente, um quilo de suíno compra 4 quilos de farelo no mercado chinês. Para a safra nova brasileira, está comprando 5,5. É uma das maiores relações que eu já vi. Quanto maior, melhor para o suinocultor. Mais poder de compra ele tem. Isso com o suíno lá abaixo também, tá bom? Não é que o suíno tá alto, não. O suíno aí na casa dos seus 14, 15 yuan por quilo. É baixo. Valor de carcaça. Enfim, tem espaço? Tem. Vai colocando mais farelo, pode continuar crescendo em termos aí de demanda, porém, numa condição que o farelo é barato, não que o contrário. Tudo está baixo. O valor da carne na China está baixo, mas o custo da ração está mais baixo ainda. Só para te dar uma ideia. O ano passado, o custo da ração para o suinocultor, média nacional, 3,4 yuan por quilo. 3 yuan 40. Esse Certo? ano, 2,80. E o 3,40 ano passado já era baixo. Quer dizer, continua caindo. Tem espaço? Tem, tem. Agora, vai aumentar a população de suíno? Não, está bem estável. O bom é que não teve peste suína africana na virada do ano Uhum. e não teve prejuízo. Aí os suinocultores não tiveram que abater, que foi a desgraceira do final de 2023 para 24 e 24 para 25. Agora 25 para 26, aliás, contrário, 22, 23 para 23, 24. Então foi aquela nhaca. Agora do 24 para 25 não teve menos peste suína e não teve prejuízo. Então a população de suíno continua constante, isso é muito bom. Consumo de rações na China de janeiro a abril 13%, 13 maior. Então é isso aí. Tem mais porco vivo para comer. E a gente vai colocando soja baratão no mercado chinês. Então a sua primeira pergunta eu respondi. A segunda eu nem lembro mais. Qual que é? O, qu- o quanto eles ainda têm que. Cabeça de velho é assim, pô, uma coisa de cada vez. Né? É bom que Bahia deixa bastante evidente para nossa audiência que a cabeça de velho não é a minha.
Não é a minha, porque eu me lembro. Eu quero saber quanto a China ainda precisa comprar nos próximos Ah, meses e tá vai bom, agora comprar tudo de bem. quem? E vai É, comprar de quem? olha, conforme a coisa vai enrolando, né, o pagodinho vai ficando bagunçado, essa coisa não, e o encontro entre, ou que seja uma ligação entre Xi Jinping e o Trump não acontece para destravar a coisa, se é que vai destravar, vamos ver. Mas enquanto isso não acontece, vai chegando perto. Estamos longe, vamos lá, estamos longe ainda. Estamos em junho, quer dizer, falta junho, julho, agosto, setembro, outubro. Então vamos lá, estamos a 4 meses do início da safra americana. E, claro, vendas de safra nova, uma merreca. Agora isso aí não vale mais olhar, não vale. Pô, um monte de cara lá fora fala, pô, ó, dá uma olhadinha na venda de safra nova americana que me churuca. Mas vai ser assim daqui para frente. Certo. Porque, tendo guerra comercial ou não, é porque o Brasil é muito barato. Então, essa transição para a safra americana, ela leva tempo, tá bom? Então, vai sempre começar ali no muito menor do que era no passado. Enfim, estamos a 4 meses de começar a safra nova americana, precisa resolver essa coisa. Vamos supor assim, não resolve, fica nessa nhaca de enrolação total. Estamos há 4 meses de É, começar a safra nova americana? isso, Ah, tá. 4 meses dele para eles começarem o seu Ah, programa o de programa de exportação. exportação. Isso. Que começa a ganhar ritmo em outubro. Certo. Raramente os Estados Unidos exportam em setembro, porque daí já é o pico da entre-safra e vai estar caro. Tá. Então, começando o programa americano de exportação outubro, ele ali que começa a ser um grande perigo para o programa total. Nesse caso, vamos supor que não resolve nada. A China vai ter que comprar nos Estados Unidos? Vai. Porque senão eles vão ter um grande pipinão ali em janeiro, fevereiro, março e abril. Igual tiveram esse ano. E pior, que esse ano eles ainda compraram safra americana. Compraram 22 milhões. Carregaram já tudo isso aí. 22 milhões e meio. Sim. Safra americana embarcada em outubro, novembro, dezembro, janeiro. E um tiquinho agora em fevereiro. Mesmo com esses 22 milhões e meio, houve uma falta de soja no mercado chinês violenta. Claro, o Brasil atrasou, tal, tal, tal. Mas o Sim. ponto é o seguinte: fora o atraso, eles compraram muito pouco em dezembro e janeiro, embarque em dezembro e janeiro, muito pouco. O Brasil não tinha mais e os Estados Unidos, enfim, compraram muito pouco dos Estados Unidos. Certo. Vai ter que comprar, sim ou sim. Meu número continua sendo uns 20 milhões total que a China teria que comprar nos Estados Unidos. E aí o resto viria de uma Europa. A Europa se beijar com os Estados Unidos, não tem outro jeito. O... aí vai ter que comprar. Não está comprando óleo de palma, tá bom? Por questões ambientais e blá blá blá, um monte de coisa. Não está comprando óleo de palma, portanto não tem muito óleo no mercado europeu. Isso é bom para a margem deles. Aí Certo. passam a comprar mais soja importada para esmagamento ali. Na verdade, tem dois nomes, tá? É Cargill e Bunge. E aí eles pegam a soja americana, leva para a Europa, esmaga lá e traz o biodiesel. Ó, e tel. Então isso vai continuar. Quer dizer, essas outras demandas, elas estão aí presentes. E se a China comprar seus 20 milhões de toneladas, resolvido. Não vai ter assim uma... O programa americano, ele pode ser um pouquinho menor que o USDA está vendo, mas não tão menor. Maravilha. Bom, Vanim, eu quero só trazer um comentário aqui, a gente não tem mais tempo, mas eu quero trazer aqui o comentário do seu José Natal, que olha que coisa boa, né? A comunicação é hábito, eu sempre falo isso. Ele diz assim, ó, Carla, não dá para começar a semana sem esse bate-papo com o Eduardo. Olha aí, Eduardo Vanim, a sua audiência fiel. Boa, seu Natal! Show de bola, muito obrigado. Ele é de Uberlândia, Minas Gerais. Vanim, Uberlândia. eu sempre falo, ó, a gente tem um minuto para você dar uma dica para o produtor de soja para essa semana. Uma dica é o seguinte, milho de novo, tá bom? Sei lá, eu tô falando faz tempo isso. O milho tá Sim, dando uma chance ainda. Milho Chicago. Veja, safra americana, a temperatura não está chovendo tanto, tudo bem, mas a temperatura está mais baixa do que ano passado. Isso já o acumulado. Isso é excelente para o milho americano. Não precisa nem chover tanto. Então, é assim, muito milho nos Estados Unidos e o Brasil agora barateza, barateza. Não vai dar para competir com o Brasil. Ano passado não tivemos isso. O milho americano foi o mais baratão
de outubro para frente até agora. E agora os tenders, as licitações de compras de milho que estão sendo na Ásia, já estão mostrando, pomba, Brasil está torrando, é muito mais barato. E assim vai ser, nós vamos embarcar bastante, e aí vai tirar espaço dos Estados Unidos em uma temporada em que a safra, não sei se vai ser recorde, tem muita discussão pela frente, mas vai ser maior. Precisa ter um programa de exportação maior. E não vai ter. Vai sobrar milho nos Estados Unidos. Cuidado com o bushel do milho. Beleza, vamos ficar de olho. E semana que vem a gente fala mais sobre o milho, portanto. Vanim, obrigada, meu amigo. Uma ótima semana para você. Aproveite o friozinho curitibano. A gente se fala segunda que vem, meu amigo. Obrigada. Uma boa semana para você e até segunda que vem. Até mais, até segunda. Tchau, tchau. Até, tchau, tchau.